Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos, seja lá qual for o horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Thiago Neri e estamos aqui com mais um vídeo dos Salvos pela Graça. Estamos agora começando uma série de 13 vídeos cujo tema é Como interpretar as Sagradas Escrituras. Será que nós estamos realmente interpretando as Sagradas Escrituras, interpretando a Bíblia como realmente deveríamos? Porque existe um grupo de pessoas que vão a um extremo ao ponto de achar que a Bíblia tem que ser lida ao pé da letra, mas temos também um outro extremo, onde as pessoas veem os fatos escritos na Bíblia, veem as histórias da Bíblia, veem os fundamentos, as regras, as leis, como uma lição de moral e não como algo a ser seguido. Veem como algo para nos inspirar, mas não veem o que está escrito na Bíblia como fatos verdadeiros. Nós devemos ter um equilíbrio, nós devemos entender que a Bíblia sim é verdadeira, que tudo que está escrito ali são fatos verdadeiros, mas devemos entender que tudo ali foi escrito em um contexto histórico, para um público específico. Devemos entender qual era a mensagem que o autor estava passando e como que os receptores recebiam essa mensagem. E nesse primeiro vídeo, vamos ver as 5 evidências de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. E a primeira evidência é a construção e organização da Bíblia. A Bíblia ela é diferente de tudo que já foi escrito. Ela é constituída por 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, escrito em 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Tem 2 idiomas principais, temos aí o hebraico no Antigo Testamento e temos o grego koiné no Novo Testamento, e umas partes escritas em aramaico. Por mais de 40 autores, em um espaço de tempo de 1500 anos, para ter uma ideia, em 3 continentes, a Ásia, a África e a Europa. Esses 40 autores eram de diferentes etnias, de diferentes classes sociais, diferentes graus de instrução, diferentes cargos. Temos aí reis, temos governadores, pessoas que estavam se preparando para ser reis, temos sacerdotes, cobradores de impostos, temos pescadores, boiadeiros, temos homens, temos mulheres, que escreveram em diferentes ocasiões, em diferentes lugares. Alguns estavam em palácio, outros estavam em meio à guerra, outros estavam no deserto. Alguns escreveram apenas o que viram, relataram apenas o que presenciaram, outros tiveram que fazer extensas investigações. Me diz aí, qual livro no mundo, em qualquer época, conseguiu ser coeso, coerente e completo, mesmo com tanta diversidade de autores, lugares e tempos? Já vimos a primeira evidência, que é a construção e organização da Bíblia, que nos mostram realmente que seria impossível tanta diversidade, tantos autores escreverem uma história tão coerente e tão coesa. Agora, a segunda evidência é justamente a preservação, porque a Bíblia foi o livro mais atacado de toda a história. Ela foi queimada, ela foi proibida, mas ela está aí, intacta, perfeita, em nossas mãos. O Novo Testamento da Bíblia tem mais de 2.400 manuscritos escritos apenas nos primeiros 400 anos depois do nascimento de Jesus. E tem mais de 5.000 manuscritos em toda a história. E isso porque eu estou falando apenas do Novo Testamento, sem contar aí o Antigo Testamento. Para a gente entender melhor o quão surpreendentes são esses números, vamos comparar a Bíblia com outros escritos de outros autores que também são importantes para a história e para a filosofia. Platão tem apenas 7 cópias dos seus escritos. Heródoto tem apenas 8, para vocês terem uma noção. Ilíada, que foi escrita por Heródoto, tem apenas 263 cópias. Tá vendo aí a diferença? A Bíblia foi simplesmente o primeiro livro a ser impresso, exatamente por Gutenberg. E hoje ela pode ser lida por 95% da população mundial. O seu personagem principal é Jesus Cristo. Ele aparece tanto em Gênesis até Apocalipse. No livro de João, capítulo 1, verso 1, vemos que Jesus é a própria palavra que se fez carne. Ou seja, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Exatamente, foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo foi prometido por Jesus, lá em João, no capítulo 16, verso 13, para guiar todos nós à verdade. Ou seja, o Espírito Santo não só trabalhou na construção e na organização, como vimos lá na primeira evidência, como ele também trabalhou na preservação da palavra de Deus. E a terceira evidência é o cumprimento das profecias. Mais de 30% do conteúdo da Bíblia são profecias. Em Amós, o capítulo 3, verso 7, diz assim:
Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus sempre revela a sua vontade, os seus planos, as suas ações, para que os profetas possam revelar os propósitos de Deus para toda a humanidade. E todo o propósito divino foi revelado aqui na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Deus revelou tudo o que ia acontecer. E boa parte dessas profecias reveladas por Deus para os profetas já se cumpriram. Temos, por exemplo, 65 profecias no Antigo Testamento que se referem diretamente ao próprio Jesus Cristo. São as chamadas profecias messiânicas. Temos como exemplo aí Gênesis, capítulo 49, verso 10. Temos também Miqueias, capítulo 5, verso 2, que diz assim: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Aqui, por exemplo, vemos uma profecia de que Jesus iria nascer na cidade de Belém, na Belém Efrata. Existiam 2 cidades de Belém naquela época, e aqui ele especifica não somente o nome da cidade, como qual cidade, qual Belém em que Jesus ia nascer. E essa profecia se cumpriu. O cumprimento não somente dessas profecias, como também das de Daniel, como também as de Jesus lá em Mateus 24, como algumas profecias lá de Apocalipse que já se cumpriram também, nos mostram que as que não se cumpriram vão se cumprir. É o fato de que tudo aconteceu na história nunca entrou em contradição com o que foi revelado na Bíblia. Então o que vai acontecer ainda vai estar de acordo com a Bíblia. E a quarta evidência é a comprovação histórica da Palavra de Deus. Diferente de outros livros sagrados, a Bíblia não mostra apenas o pensamento, as ideias de um homem. Ele conta uma história de toda uma nação, conta a história de várias pessoas, conta fatos verdadeiros e mostra Deus agindo no meio desses fatos. Mostra Deus operando, mostra Deus presente, controlando toda a história. Um exemplo que a gente tem é Babilônia. Até o século passado, era mencionado apenas na Bíblia e nos livros de Homero. Muitos então se perguntavam como pode uma cidade tão grande, tão gigantesca, tão bonita, tão pomposa, tão luxuosa, não ter nenhum tipo de evidência que prove a sua existência. Nenhuma evidência fora da Bíblia. Muitos tratavam Babilônia como uma cidade fictícia, uma cidade inventada, uma lenda. Muitos dos arqueólogos cristãos, eles buscaram evidências, eles escavaram vários lugares ali da beira do rio Eufrates para encontrar evidências de que Babilônia realmente existiu. Somente no século passado que alguns arqueólogos, por um acaso, encontraram montes onde tinham tijolos que depois se comprovaram ser de origem babilônica. A partir daí, então, encontraram vários artefatos e evidências dessa cidade maravilhosa. Nada do que está relatado na Bíblia é lenda. Tudo aconteceu de verdade, incluso a criação. Muitos aí tratam a criação como uma história, mas o fato histórico mais importante da Bíblia, sem dúvida, é a ressurreição de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, se a gente não prega a ressurreição de Jesus Cristo, é inútil a gente dizer que é cristão. É inútil a gente viver, inclusive, porque nada faz sentido. E a quinta evidência de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus é o seu poder de transformar vidas. Eu nunca ouvi falar de um livro que transformou bêbados em sóbrios, criminosos em honestos, adúlteros em pessoas fiéis no casamento. Lá em 2 Reis, no capítulo 22, do verso 3 ao 20, vemos a história do rei Josias. Josias era filho de Amon e neto de Manasés. Manasés foi um dos reis mais infiéis, mais ímpios de Judá. Foi um dos reis mais sangrentos, mais violentos que houve em toda a história de Judá. Foi Manasés, por exemplo, que mandou serrar Isaías no meio, para vocês terem uma noção. Ele foi quem mais atacou os sacerdotes de Deus. Josias tinha tudo para ser um péssimo homem, mas quando ele tinha 25 anos, o seu sacerdote Ilquias, que inclusive é pai de Jeremias, encontrou a palavra de Deus que eles tinham na época, que provavelmente deve ser todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Ou, alguns dizem também que pode ser Deuteronômio. Ao ler esses escritos, o rei Josias, ele rasga suas vestes, pois ele percebe as besteiras que ele estava fazendo. Ele percebe o caminho que ele estava seguindo, um caminho de perdição, e pior, levando todo o povo de Israel. E aí então ele promove uma verdadeira reforma no templo. Ele promove uma verdadeira reforma na adoração.
Ele promove uma verdadeira conversão em todo o povo de Israel. Olha o que a palavra de Deus pode fazer. Olha a transformação que a palavra de Deus pode fazer na vida de uma pessoa, na vida de uma nação. Meus amigos, isso acontece quando a gente se encontra com a palavra de Deus. Isso acontece quando a gente lê a Bíblia com sinceridade. Isso acontece quando a gente estuda a palavra de Deus com o verdadeiro objetivo de entender a mensagem de Deus. Se você ainda não se encontrou com a palavra de Deus dessa forma, se você ainda não estudou a palavra de Deus dessa forma, se você apenas lê por ler, você lê apenas por um ritual, por uma tradição, mas não busca examinar, se não busca realmente estudar, ou se apenas se baseia no que o seu pastor diz, ou no que o seu padre diz, ou no que o seu líder religioso em geral diz, eu te convido a estudar a palavra de Deus. Eu te convido a seguir vendo esses vídeos dessa série e que a gente possa juntos descobrir como interpretar as Sagradas Escrituras, como entender de forma sincera e fidedigna a mensagem que Deus nos deixou, para que a gente possa realmente ter uma vida transformada.